Olá pessoal, desculpe, esse é o nosso terceiro desafio do Scratch, né? Esse desafio diz o seguinte: abra um novo projeto, adicione um urso que anda e coloque num cenário de floresta. Faça-o andar até a entrada da caverna e entrar na caverna. Faça-o ir andando, mexendo as pernas e ir se afastando, aquele conceito de troca de fantasia. Em seguida, após alguns segundos, faça-o sair da caverna e, vir, né, aumentando de tamanho, dando o efeito que ele está se aproximando, certo? Então, como é que a gente poderia fazer isso? Né? A gente vem aqui no Scratch, aqui o nosso último arquivinho aqui, né? Um novo. Bom, quando eu falei para você escolha o urso que anda, porque tem o urso que fica em pé e tem o urso que anda, bear walking, né? Então vamos escolher o urso que anda, né? Depois a gente vai encontrar aqui o cenário que tem a caverna, né? Vamos ver, eu tenho um pouquinho de dificuldade para. Eu demoro um pouco para achar. Tem a caverna. Onde que ela foi parar? Será que não está nessa. Será que não está nessa classificação? Vou colocar tudo então. Né? É o Mountain, se eu não me engano. Montanha. M. Mountain. Aqui, beleza. Então esse é o da caverna. Beleza? E esse é o nosso urso. Eu quero que ele vá andando, né? Os conceitos de ir andando, a gente já sabe, né? Que é o quê? Né? É, o próximo a fantasia e tal. Mas hoje a gente vai usar sem usar o sempre, vamos usar aqui o comando diferentinho aqui, ó. A gente vai usar o comando repita. Repita. Cadê? Repita tantas vezes. Repita 10 vezes. Eu quero que ele repita o quê? A troca de fantasia. Veja que o urso, ó, ele tem 8 fantasias, de A até H. Então, o andar dele fica mais fluido do que o do gato, que só tem 2. Né? Então, eu venho aqui no urso, ponho aqui aquele mesmo conceito de próxima fantasia. Vou colocar o urso para andar, mover 10 passos. Opa, mover 10 passos. Vou colocar aquela nossa constantezinha de tempo que a gente já fez. Vou colocar aqui 0,1 segundo, né? E aí, se eu colocar a bandeirinha aqui, o urso eu acho que ele já vai se mover, né? Andando bonitinho. Você vê que o fluir dele é melhor do que o do gato. Ele parou de andar porque não é o mesmo comando que a gente usou anteriormente, o sempre. Eu repita 10 vezes. Então ele vai trocar de fantasia 10 vezes e aí vai parar. Se eu quiser que ele ande mais, eu coloco lá repita 30 vezes. E aí ele vai repetir e ele vai andar mais. Né? Ele vai mais longe. Muito bem. Bom, agora é o seguinte: a gente tem aquele outro conceito dele começar de algum lugar. Eu quero que ele saia daqui e vá andando para lá, na direção da caverna. Então, né, uma posição que eu já testei aqui é a posição x menos 300, x menos 300 e o y menos 150. Ele vai até estar um pouco fora da tela, mas olha o que vai acontecer. Ele vai andar, né? Ele vai estar um pouquinho fora da tela, ele vai andar. Só que ele está andando reto, ele não está na direção da caverna. O que eu quero que aconteça também? Eu quero que ele vá indo para a caverna e diminuindo de tamanho. Então, ó, o
que a gente pode fazer primeiro? A gente pode mudar a direção do urso para menos, que deu certo aqui, menos 71. Ah, que deu certo, como é que fez, William? Como é que você achou? Eu vim aqui e mirei ele na direção da caverna e eu vi que o 71 aqui deu certo. Então, mirei ele aqui. Só que eu estou achando esse urso muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um comando aqui em aparência que chama defina o tamanho como 100%. Mas eu quero definir agora o tamanho dele para 50%. Então ele vai começar um pouquinho menor. Então se a gente rodar agora, o que vai acontecer? Ele diminuiu de tamanho um pouco e ele vai andando lá na direção da caverna. Beleza? Tá. Só que agora eu quero colocar um efeito que ele vai diminuindo o tamanho dele à medida que ele vai se aproximando da caverna. Então existe um comandinho que chama-se mude tanto no tamanho. Então eu vou colocar aqui para diminuir, colocar menos 0,7. Olha o que vai acontecer. Ele vai ficando pequeno, 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 né? Só que ele não está chegando lá ainda, porque eu tenho que colocar para repetir mais vezes. Então vou colocar aqui o que deu certo, 48 vezes. 48 vezes. E aí esse ursinho vai vir de algum lugar e ele vai diminuindo o tamanho dele e vai dando uma impressão pra gente que está indo mais longe. Beleza? E ele parou ali. Né? Só que eu quero que ele entre na caverna. Gente, vai ficar um pouco tosquinho, igual o Mario Brother entrando no encanamento, mas é o que nós temos aqui do recurso do Scratch para simbolizar ele entrando lá no, no, na caverna. Então tem um comando aqui que chama esconda, certo? Então o que vai acontecer? Agora ele vai começar de 50% dessa posição e vai repetir 48 vezes. Então agora o que vai acontecer? Ele vai andando, ele vai decrementando ali o tamanho dele, quando ele chega ali mais ou menos, puf, entrou na caverna. Essa vai ser a nossa simulação de caverna, beleza? Só que a segunda parte do exercício, né, fala o seguinte, ó, anda, faça o andar até entrar na caverna e entrar na caverna. Faça ele mexendo nas e ir se afastando. Em seguida, após alguns segundos, faça o urso sair da caverna e vir aumentando de tamanho. O que a gente pode fazer aqui como recurso? Né? A gente vem aqui no código, esconda, beleza? Vamos colocar que ele vai ficar lá dentro da caverna. Só para a gente simular aqui, 6 segundos. Escondeu, vai ficar escondido 6 segundos na caverna. Beleza? Tá. Bom, para fazer esse mesmo urso voltando, a gente pode fazer um recurso de adicionar um outro do mesmo urso. Então posso vir aqui, ó, duplicar. Ele duplicou o urso, duplicou o código também. Beleza? Só que esse outro urso, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que esse outro urso, né, tenha fantasias voltadas para a esquerda. Aqui, ó, todas as fantasias desse que vai indo para a direita. Como eu copiei esse, ó, todas voltadas para a direita. O que eu preciso fazer? Eu pego esse, giro, perdão, vamos voltar aqui, um processo, certo? Ó, eu vou duplicar esse, vou duplicar esse, vou duplicar esse, que esse, então tem A, A2, B, B2,
3 eu dupliquei demais, né? Vou deletar aqui. Vamos criar um C2, um D2, um E2, um F2, um G2 e um H2. Beleza? Tá tudo duplicado, porém ele coloca o índice 2 aqui pra gente para saber que é uma cópia do outro. Para facilitar a nossa vida agora, ó, vamos deixar só os índices 2. Então, deixa A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 e o H2. Ainda está virado para lá. Agora a gente pega um por um, vira, 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 vira. Porque quando a gente fizer a troca de fantasia, ele vai andar para a esquerda, né? Vai com a carinha virada para a esquerda. E, G e o H2. Pronto. Tá virado agora. Todos virados. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente, né, no primeiro a gente começou o código com ele começando de 50% e mude menos 0,7. Então foi diminuindo. Agora a gente precisa fazer com que ele comece, por exemplo, de 20%, comece um pouco menor e que ele vá aumentando. Porém, eu não quero que esse urso aqui que sai da caverna esteja desde o início. Então aí o que eu posso fazer? Eu posso escondê-lo no início e depois mostrá-lo quando me for necessário. Aí a gente pode fazer aquele comando chamado transmita. Ou seja, o ursinho foi, entrou na caverna, escondeu, né? Entrou na caverna, a gente fez ele esconder como estivesse lá dentro. Espere 6 segundos lá dentro da caverna. Eu posso colocar aqui, ó, o comando, ó, um comando, cadê? Oh, meu Deus. Espere. Transmita, ó. Transmita mensagem 1. Aí eu vou chamar mensagem 1 que eu quero chamar agora o urso sai. Então transmita urso sai. O que ele vai fazer? Escondeu, esperou 6 segundos. Ele vai fazer o link de urso sai com o urso com movimento de saída. Então eu não vou usar aqui a bandeirinha verde. Eu vou usar quando eu receber urso sai. Transmita urso sai me faz um link, pelos 6 segundos transmita o urso sai, receba o urso sai. E aí ele vai mandar tocar a bola, né, para o outro urso. Defino o tamanho como 20%, quero que ele comece um pouco menor. Eu quero agora que ele esteja na posição lá mais ou menos dentro da caverna, que é mais ou menos 148 e menos 10, beleza? Eu quero que agora ele estava escondido, não estava? Agora eu quero que o segundo urso que vai vir, né, que ele apareça, mostre, né? Eu quero esperar aí, né, de lambuja aí, meio segundinho, só para não ficar um negócio muito grosseiro. Menos 0,5 segundos. Eu percebi que vai dar um efeito bom, isso é tentativa e erro, tá, gente? Se você colocar repita 100 vezes, para ele vir repetindo 100 vezes, troca da fantasia, movendo agora para a esquerda, né? Então tem que ser menos 6 passos, ele está voltando em direção
à esquerda. É, o ângulo desse cara, um ângulo bom para ele aqui, para o segundo, ele tem que ter uma angulação. Foi o 64, tá? Senão ele vai vir reto, horizontalmente, né? Coloquei a constante de tempo 0,1 segundo. Agora, o incremento, no tamanho é positivo. O incremento é positivo. Então agora ele vai vir crescendo de 20% até um dado tamanho. E aí depois eu quero que ele esconda, que ele vai sumir da tela. Então, ó, vamos ver ele indo e voltando se vai dar certo. Então, ó, o que aconteceu? Coloquei o código para o outro, bandeirinha verde. Perdão, eu coloquei esconda ele, né? Então, o primeiro escondeu, entrou dentro da caverna. Então, toda vez que eu rodar, eu tenho que colocar um mostre, senão ele vai ficar eternamente escondido. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, mostre. Pronto. Aí agora vai dar certo. Vamos ver. Ele está indo para a caverna. Entrou. Vamos dar 5 segundos lá dentro da caverna e vai começar a voltar. Surgiu ali meio com uma maneira meio grossa, mas só pra você entender. Mas aí ele voltou. E aí esse cara vai embora até sumir da tela, né? Então, esse exemplo foi para mostrar comandos que a gente pode fazer o tamanho dele diminuindo, dando a sensação que está indo embora, ou que vai aumentando, a sensação que está se aproximando, né? Os comandos mostra e esconda, quando a gente quer ocultar o personagem ou trazê-lo de volta, né? E o mais legal de tudo é o transmita. Eu posso, de um código de um personagem, tocar a bola para o outro personagem. É claro que aqui a gente usou dois atores para fazer a mesma ação. Ah, William, por que você não continuou aqui embaixo? Poderia? Sim, talvez poderia dar um mostrar nele de novo e vir. Mas eu achei interessante usar um exemplo para mostrar o comando mostrar. Beleza, gente? Então esse aqui é o nosso terceiro desafio, é o desafio do urso, né? E até os próximos desafios que vem por aí. Obrigado pela atenção e até a próxima.